Galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é João Ferreira, esse é o canal Fute. Bora falar aqui. Bom, Madureira 0, Vasco também 0, né? Esse time fraco. E o pior, um treinador mais fraco ainda, né? O Vasco não conseguiu ganhar do Madureira dentro de São Januário. Cara, é brincadeira, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu acho que na final das contas, galera, acho que todos nós estamos errados. Todos nós vascaínos estamos errados, só quem tá certo é o Diniz. Só quem tá certo é quem ainda acredita no trabalho dele. Só quem tá certo é essa diretoria que o prestigia ainda, né? E acho que todo mundo aqui é errado, cara. Todo mundo é errado a gente que critica, errado a gente que cobra. E, enfim, eu não acredito, né? Acho que essa evolução desse trabalho dele aí que não vai pra frente, cara. Não vai pra frente, não vai. Ele saiu hoje ali sendo chamado de burro por parte da torcida. O torcedor já não aguenta mais, cara. O torcedor já não aguenta mais. E o Vasco não consegue. O Vasco, dos últimos 2 jogos no Campeonato Carioca. Nos últimos 2 jogos no Campeonato Carioca, o Vasco não marcou um gol. O Vasco está com 8 pontos, quarto colocado. O time do Diniz não conseguiu marcar um gol no Madureira. O time do Diniz não conseguiu marcar um gol no Nova Iguaçu. E eles querem que a gente acredite no trabalho, né? E eu não sei mais o que falar, cara. Simplesmente não sei mais falar, porque todo pós-jogo é a mesma coisa. Enfim. E olha, eu já tô preocupado com esse jogo de quinta-feira, na moral, mano. Eu não sei mais o que esperar desse time. Sinceramente, eu falei, cara. Olha, eu falei no vídeo passado, né? Que, cara, o Diniz ele não pode reclamar de falta de suporte do Vasco. Porque praticamente as negociações que ele pediu, o Vasco foi lá e contratou. O último agora foi o René Stroza, já estava fechado com o Cuiabano, pode pintar também o Spinelli. E o que está acontecendo, cara, é só que o Diniz, de repente, ele só está se esbarrando nas suas limitações. Porque você não vê uma mudança no time, você não vê nada. O que o Diniz faz que muda o time taticamente? O que o Diniz faz com que o time passe a agir de uma forma mais, como posso dizer, ofensiva, agressiva ao adversário? É sempre os mesmos erros. É sempre os mesmos erros dos mesmos jogadores que ele insiste em continuar escalando. É sempre a mesma falta de aquela dependência de jogadas individuais, de um ou outro jogador tentar fazer um lance, tentar resolver sozinho. Eu não consigo entender como um cara que diz que prioriza a saída de bola, prioriza o jogo bonito, e o time dele não consegue criar jogadas ofensivas. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender, igual eu falei. Acho que tá todo mundo aqui errado e só ele tá certo. Cara, é impressionante, cara. Na moral, eu fico, porra. E o pior de tudo, né? O Campeonato Brasileiro já começou, gente. O Campeonato Brasileiro já começou. O Campeonato Brasileiro já tá andando. Quinta-feira já é a segunda rodada. O que vai acontecer quinta-feira contra a Chapecoense? A Chapecoense ela vai se fechar. A Chapecoense ela vai ficar jogando por uma bola, vai tentar jogar no contra-ataque, vai tentar jogar nos erros do Vasco. E é sempre os mesmos erros, como teve no início do segundo tempo, como teve no início do primeiro tempo. O Vasco tacando bola para a área toda hora, tacando bola para a área, tacando bola para a área, tacando bola para a área. Né? Chegou a colocar uma bola na trave com o menino lá, o Johan. Quando o Andrés tentava aparecer mais, onde fluía mais um pouquinho de jogo. Teve o pênalti perdido pelo Puma. Teve também um pênalti não dado, e muito pênalti não dado lá a favor do Vasco no segundo tempo, que para mim foi até mais pênalti do que o do início do que o do início lá do primeiro tempo, que o Puma acabou perdendo. E, cara, assim, eu tô com algumas coisas anotadas aqui, né, cara? Teve o pênalti, né? O Puma perdeu aos 7 minutos, depois teve um vacilo do Léo Jardim, que quase, né? Sorte que o cara do Madureira não aproveitou bem. Teve também os 29 ali, um outro erro na saída ali, que o cara botou a bola na trave, né? O jogador do Madureira fez uma linda jogada, botou a bola na trave, mas um erro de passe do Cauã Barros, né? Aos 36, o Rojas quase marcou um golaço, como eu disse. E foi isso, no primeiro tempo. O Puma também quase marcou um gol de cabeça na reta final. Aí terminou ali 32% de posse de bola para o Madureira, 68% para o Vasco, 11 chutes no gol, 11 chutes do Vasco, né, e 3 nos gols, e um chute no gol do Madureira, e 3 escanteios para o Vasco, 2 escanteios para o Madureira. Aí no segundo tempo foi uma embolação, porque o segundo tempo foi uma bagunça total, cara. O segundo tempo foi uma bagunça. Quando o Diniz começa a mexer no time, vira uma bagunça danada, porque igual eu falei, cara, entrou o DVD, entrou o Rino Stroza, depois que entrou o Adson também, mas era uma bagunça, é um time completamente bagunçado, você não sabe quem tá fazendo o quê, você não sabe quem tá jogando na esquerda, quem tá jogando na direita, o Andrés tendo que vir, marcar, cara, vindo quase fazendo papel de lateral esquerdo, pelo amor de Deus, um time completamente bagunçado, gente, é o Campeonato Carioca,
Campeonato Carioca, os caras não conseguiram marcar um gol no Madureira. E não é porque é o Madureira. Não é porque é o Madureira, respeitando o Madureira. Inclusive, o goleiro do Madureira fez uma partida muito boa, defendeu demais. Teve uma do Puma também que ele defendeu. Mas é a forma como o time se comporta. Como esse time é desorganizado, como esse time é bagunçado. Você não sabe quem é quem. E a mudança que o cara faz no jogo não muda absolutamente nada. Entendeu? Pra mim, o Andrés fez uma partida ok. O Johan também fez uma partida ok, sabe? Mas, time, cara, que zona, é um time zona. E outro bagulho também que eu tenho preciso falar aqui pra vocês. O pênalti, né, que não foi dado pro Vasco. Eu fico impressionado, cara. Como os jogadores do Vasco, tudo, absolutamente tudo que o juiz apitar, eles só abaixam a cabeça e aceitam. O cara tá lá checando, o cara tá meia hora com a mão assim, ó. E o jogador do Vasco, ninguém pressiona, ninguém chega a poder cobrar. Vai um ou outro só e fica só olhando pra cara do juiz. Meu irmão, vocês têm que entender uma coisa. O juiz de futebol, ele não é cobrado, gente. Quem vai ser cobrado vai ser vocês. Quem é chamado de burro por esse empate hoje, jogando dentro de casa, é vocês. Então é o de vocês que tá na reta, primeiramente. Porra, como que você tá ali, você viu que o cara do seu time sofreu um pênalti, você não vai fazer uma pressão? Eu não tô falando de briga, eu não tô falando de pressão que faz parte do jogo. Todos os times cobram o juiz. Todos os times, só o Vasco, cara, é lance para possível vermelho, é lance para checagem de VAR. Ninguém do Vasco, absolutamente ninguém pressiona. Ninguém fala um ai, ninguém pede pro cara ir lá checar o lance no árbitro de vídeo. O cara nem foi. Cara, o que o cara do árbitro de vídeo falou pro juiz, ele só aceitou e mandou seguir o lance. Entendeu? Porra, é um time completamente desorganizado. É um time completamente entregue. O que acontecer dentro de campo e não, parece que não surte efeito pra eles, pô. Parece que se ganhar ou perder pra eles, tanto fez, tanto faz. Eles não se importam, pô. Eles não se importam. Só quem se importa com essa merda é a gente, que é o torcedor. Aí quando a gente fala isso aqui, a torcida pega no pé. A torcida é chata, a torcida é arrogante. A torcida não dá tempo pro treinador trabalhar. O cara tem mais derrota do que vitória com a camisa do Vasco. Mas o errado é a gente, né? O errado é a gente. Beleza? Então vamos continuar assim. Vai esperar o quê? Vai esperar perder 7 no Campeonato Brasileiro? Vai esperar perder algumas rodadas no Campeonato Brasileiro? Mas aí depois, quando perder praticamente um turno inteiro, aí de repente eles vão querer mudar, né? Porque de repente o errado é a gente. Quando tiver praticamente na zona do rebaixamento do Brasileirão, aí vão querer mudar. Beleza? E o errado é a gente. Esse é o pós-jogo. Porque o pós-jogo do Vasco é a mesma merda. É só vocês irem em todos os canais de Vasco, seja você acompanha comigo ou dos outros canais, vai ver, é a mesma coisa. É todo mundo puto, é todo mundo reclamando, e não tem análise tática, porque esse time não se comporta como um time dentro de campo. É completamente bagunçado. Enfim, comenta aí se você quiser, deixa o like também se você quiser. É isso.